Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. Esta palavra que está em Apocalipse 2, verso 5, veio a mim enquanto eu dormia, e o meu coração ardeu. Hello, Angel! Tudo bem com você? Eu sou o Wake Angel e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, o vídeo vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu quero dizer tudo o que o meu coração está cheio para dizer. Angels, quem me conhece há um bom tempo, sabe da minha vida, sabe de tudo que eu já vivi, no qual eu já compartilhei aqui e nas outras redes sociais. E de um tempo para cá, hoje, com os meus 40 anos, caminhando para 41, eu estou vivendo um momento tão maravilhoso que eu nunca vivi antes. Hoje eu consigo sentir um amor de Deus tão grande na minha vida como eu nunca senti. Porque eu comecei a dar lugar para Deus entrar. E antes de entrar no assunto que eu quero, eu te faço uma pergunta. Você, cristão, daria o seu Isaque se Deus o pedisse agora? Como Abraão? O que você tem em sua vida que você renunciaria por amor a Deus? E você que não é cristão, você daria o seu filho para alguém? Você tem algo que acha importante, que acha que não largaria de jeito nenhum? Você doaria se alguém o pedisse? Eu vou dizer para você, desde o dia que eu comecei a renunciar tudo o que eu sinto que me separava de Deus, eu comecei a ver milagres e sentir milagre em minha vida. Eu digo para você, eu, Wake Angel, como muitas pessoas conhecem, já viu a minha vida, já fui casado com outro homem, vivi a minha vida há 20 anos no meio homossexual. Digamos que sou homossexual, praticava o ato, mas renunciei por amor a Jesus. Há dias eu quero compartilhar essa novidade sensacional, extraordinária, maravilhosa com vocês. Aos 20 anos, eu conheci uma pessoa, eu ainda estava na igreja, adorando ao Senhor, sendo levita e adorador, mas eu permiti que o inimigo entrasse no meu coração. E eu briguei com tudo e todos para aceitar viver com essa pessoa, namorar essa pessoa. E eu me tornei, assumi homossexual, assumi gay. E para mim estava ótimo. Confesso, eu saí dos caminhos do Senhor, que viver um amor que só me trouxe sofrimento durante 3 meses. Angels, eu vivi durante 20 anos, bebendo, fumei, me droguei, porque era o momento de viver tudo que eu não tinha vivido de 20 anos atrás, né? Eu tinha 20 anos, e fui vivendo relacionamentos abusivos, vivi histórias tristes, fui roubado, assaltado, humilhado, enganado. Nesses anos que eu vivi a minha vida. Durante os 10 primeiros anos, eu não quis nada com Deus. Enchi meu corpo de tatuagem, de piercings, me transformei numa pessoa que eu não era antes e que eu me identificava. Quem me acompanha sabe de todas as histórias. E eu vou compartilhar sempre aqui no canal algo novo e também lembrar de algumas coisas e falar de algumas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. Angels, eu me tornei tudo o que eu sempre quis. Eu acreditava que era assim. Quase me tornei uma mulher, por pouco. Não aconteceu porque não era o plano de Deus para mim.
Em todos os relacionamentos de 5 anos, 7 anos, 4 anos, foram momentos lindos, mas eu chorava, sofria e sofria. Mas é a vida é sofrer mesmo. É o que eu acreditava. Porque eu tinha virado as costas para Deus. Isso durante 10 anos. Depois de 10 anos no mundão, vivendo tudo que eu queria viver, sofrendo tudo que eu não podia sofrer, mas sofri, eu resolvi voltar para a igreja, mas não para Jesus, eu queria voltar para a igreja. Hoje eu tenho convicção disso. Continuei indo à igreja, bebendo, beijando, abraçando, tendo relações, envolvendo com pessoas, mas eu estava servindo a Deus no meu pensamento. Ouvindo muita música secular, muita música que me distanciava do amor de Jesus. Eu já comecei a ouvir música secular já na igreja. Foi uma brecha que eu havia dado. Vou falar sobre isso num vídeo específico. Coisas que devemos vigiar, sendo cristãos. Músicas que não devemos ouvir. E eu fui vivendo com Deus da forma que eu achei que eu estava vivendo, mas bebia de vez em quando, ia numa boate, ia numa festa. Não que a gente não possa ir em uma festa. Comecei a andar por 2 caminhos. Mas estava bom, o importante é que eu estava com Deus, assim eu acreditava, eu estava com Deus. Depois que eu voltei para a igreja, eu comecei a servir a Deus e servir ao mundo. Mas as lutas continuavam. Eu comecei a ter depressão, sofria, chorava. Mas eu sempre tive temor. Nos momentos mais difíceis eu corria para o Senhor. E o Senhor, como Pai, como misericordioso, amoroso, me abraçava, cuidava de mim. Mas toda a consequência vinha, porque tudo o que eu fazia, que eu errava, eram minhas consequências. E tudo o que eu colhia eram as minhas sementes que eu havia plantado. Muito sofrimento, muito choro, consequência de atos que eu havia praticado. Tive relacionamentos que eu fui luz, mas tive relacionamentos que eu não fui luz, que eu também me corrompi. Hoje, índios, 20 anos depois que eu saí da presença do Senhor, o Senhor quebrantou meu coração. Ele começou falando aos poucos enquanto eu dormia. Eu comecei a ver Deus em certas coisas, em atitudes que outrora não fazia. Comecei a sentir cada dia mais perto do Senhor e o cuidado dele para comigo. E os meus olhos começaram a abrir. Eu comecei a ver quanto Deus tinha sido misericordioso. Eu lembro dos acidentes que eu já sofri, que eu ainda não falei aqui no canal, mas eu vou falar. De grandes acidentes que Deus me livrou. Covid, por exemplo, foi a última prova de amor que eu vivenciei extraordinariamente. Eu tive Covid 4 vezes. E uma dessas eu quase morri. Fiquei careca. Hoje sou diabético, hipertenso, depois do Covid, né? Claro, também a má alimentação. Tudo isso cooperou. Mas o Covid quase me matou. Eu fiquei acamado por 22 dias. Não internei, graças a um anjo de Deus que não me permitiu internar. Cheguei ao hospital já muito mal. Tomei umas medicações, tomei injeção. Tomei uma injeção que um médico que eu vi de novo e disse que nunca me viu, me deu. Voltei para casa e Deus cuidou de mim, porque Ele queria que eu vivesse para contar isso. Deus queria ainda que eu não descesse à sepultura da forma que eu estava. E Ele permitiu de eu passar pelo que eu passei, mas me deu a cura. Já falei aqui no canal como foi, mas um dia eu conto de novo. É sempre bom contar testemunho para elevar a fé das pessoas. E a nossa fé também, né? Angels. No meu casamento eu vi Deus nos momentos que eu mais precisei, nos momentos mais de sofrimento. Mas não era plano dele eu continuar casado. Saí de uma relação e comecei a namorar. Comecei a namorar uma pessoa conhecedora da palavra também. Mas um plano de Deus maior estava ali fazendo. Uma nova história o Senhor ainda estava a escrever.
Eu quero contar sempre um pouco do meu testemunho nos decorrer dos vídeos. Mas para que esse vídeo não fique longo demais, vamos à parte que interessa. Depois que a minha filha adoeceu, Deus é tremendo. Eu falei que Deus poderia ter tocado em qualquer um dos meus familiares. Mas Ele tocou na minha filhinha para que o meu coração duro se quebrantasse. E Ele a usou para que eu a chegasse ao Senhor. Comecei a pedir a Deus para curá-la, para que Deus não permitisse que ela morresse. Mas nisso eu fui chegando ao Senhor, orando ao Senhor, falando com o Senhor. Mas não foi por causa da dor que eu voltei para Jesus, que eu renunciei à minha carne. Mas há mais de um ano que eu já estou falando com o Senhor, orando ao Senhor, gravando reflexões. O Senhor já estava cuidando de tudo e me fazendo reconhecer muitas coisas. Comecei a destruir altares que antes eu havia construído na minha vida. Angels, eu vivia com um vício terrível, que era a masturbação e a pornografia. Desde os meus 15, 16 anos, mesmo na igreja, adolescente, eu lutava com esse vício. Mas eu comecei a me alimentar desse vício normal. Eu achava que era normal. Muitas vezes eu pensava que era melhor eu me masturbar, assistir uma pornografia, do que me envolver com outras pessoas. Eu pedia a Deus a libertação, orar, mas depois fazer de novo. Porque a palavra de Deus manda a gente arrepender de coração e não fazer novamente. Mas Deus é misericordioso, Ele continuou cuidando de mim. Mas eu comecei a enxergar no decorrer dos anos que me fazia mal. Todas as vezes que eu assistia a pornografia, eu me masturbava, eu não dormia bem, a minha depressão aumentava, eu sofria, eu ficava triste, angustiado. Coisas na minha vida não aconteciam com sucesso, não tinha sucesso. Relacionamentos amorosos, relacionamento entre amigos, no trabalho. Tudo tinha o porquê negativo toda vez que eu caía nisso. Só que eu comecei a clamar, a confessar, porque é importante confessar ao Senhor. Quando confessamos ao Senhor, Ele nos ouve e o pecado perde a força. Comecei a confessar: Senhor, eu sou uma pessoa viciada. Sou viciada em pornografia, sou viciada em masturbação. Deus, eu sei que isso me separa do Senhor. Eu só enxergava isso, né? Tinha mais coisa, mas eu enxergava isso. Mas é importante que eu já estava enxergando. Eu já estava enxergando o que me separava de Jesus. E quando a gente começa a quebrar altares, fica muito mais fácil. Outros altares são quebrados. Igual quando a gente traz o pecado. A gente traz um pecado assim e traz mais assim quando vê a gente construiu uma muralha que separa de Deus, que nos separa de Deus. E essa muralha vai tomando conta da nossa vida, quando a gente vê, a gente já está sufocado. E eu estava sufocado no passado. E quando eu comecei a derrubar os altares no qual eu havia construído, começou pela masturbação, a pornografia, que eu sentia que me fazia mal. Eu não dormia bem, tinha crises enquanto eu dormia, energias, espíritos do mal que alimentavam daquilo, me machucava, me maltratava, fazia mal a mim, a relação com os meus irmãos, com meus amigos. Ponto. Este altar derrubado, o Senhor viu, eu confessei. Deus começou a trabalhar. Angels, eu sempre fui idólatra por cantores, porque eu amo música. E mesmo quando eu estava na igreja, eu tinha os cantores que eu idolatrava. Eu lembro que eu ia atrás de Fernanda Brum, de Voices, de Eichla. Era fanático com essas coisas. E também louco com a música secular, porque mamãe apresentou Michael Jackson muito cedo, Carpenters, essas bandas aí. Todas pessoas tristes, com canções tristes, vidas amarguradas, dependentes e viciados. E eu amava esse povo. Beyoncé, Destiny Child, outro altar na minha vida. Era a música secular. A idolatria. A idolatria e a música secular. São dois altares, né? Eu tinha idolatria por Mariah Carey. Quem me conhece sabe que eu era louco, apaixonado por Mariah Carey.
E foi através de uma canção dela que eu larguei Jesus. Eu, fanático com Mariah Carey, apaixonado com Mariah Carey, foi quando eu desviei do Senhor, quando eu desviei do caminho do Senhor, eu tive a minha primeira relação homossexual. No ato, eu ouvi uma canção de Mariah Carey, My All. E essa semana, o Espírito Santo de Deus abriu meus olhos e eu enxerguei o pacto que eu havia feito naquela noite ouvindo aquela música. A música dizia: eu arriscaria tudo da minha vida para te ter. Eu daria toda a minha vida para sentir você. Essa música para mim virou o tema da minha vida, da minha relação, do meu amor, de tudo que eu sou. Eu estava construindo um altar e arriscando tudo para viver uma nova vida sem Jesus. Eu arriscando tudo para viver um amor com um rapaz que me magoou, que me machucou, que me roubou, que me enganou e que me levou para o meio. Jesus não era o centro mais da minha vida, e sim tudo aquilo que eu queria viver. Angels, eu estou tão feliz em compartilhar isso com vocês, a esvaziar-me e dizer o quão estou feliz por ter derrubado esses altares da minha vida. Quando eu derrubei o altar da pornografia, da masturbação, da música secular, da idolatria. Você não gosta de Mariah Carey mais? Não quero ouvir, não tenho acompanhado mais. Por quê? Porque não traz nada para mim de bom. Só me faz lembrar de momentos tristes, de relacionamentos fracassados, de noites de choro e solidão. Não me leva para perto de Deus, não me coloca perto de Jesus. Eu não quero mais idolatrar nada, nem as músicas gospel, mas são músicas gospel que têm me colocado perto de Deus, que têm me conectado com o Senhor, que têm alegrado meu coração, que têm permitido com que eu durma bem, com que eu acorde bem, com que eu trabalhe bem. Jesus está me curando. Depois que eu comecei a derrubar esses altares, estudando a palavra como eu estudo toda segunda-feira, dando espaço para Jesus entrar, o meu coração começou a queimar, o meu coração começou a arder, o meu coração começou a ser tocado. E numa noite, o Senhor falou comigo através de Jeremias, uma palavra que eu senti atravessando o meu coração. Eu abri a palavra de Deus numa segunda-feira e Deus disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Toda Jeremias Deus falou comigo, mas eu senti. O Senhor está me dando uma última chance, porque Ele me livrou da morte, me livrou de muita coisa, me deu a vida novamente várias vezes. E Ele nunca se afastou de mim. Jesus deixou eu ir aonde eu queria ir. Ele deixou eu fazer o que eu queria fazer. Mas chegou um momento que Ele me trouxe de volta e falou: agora eu e você, vamos conversar. E Deus começou a conversar comigo, dia e noite. E eu comecei a ouvir e entender o Senhor e tudo o que Ele tinha para dizer. E comecei a ouvir tudo o que Ele queria fazer na minha vida. Angel, eu achei que só ter largado a música secular, abandonado a idolatria, a pornografia e a masturbação estaria bom. Porque eu estava vivendo com Deus. Jesus, eu sou do Senhor. Eu tô com o Senhor. Eu aceitei o Senhor de volta na minha vida. Tá bom. Eu tenho um relacionamento no qual a pessoa está indo buscar o Senhor comigo. Eu estou num relacionamento no qual a pessoa é boa, não temos vícios, não frequentamos lugares que me afastam de ti. Tá tudo bem. Não estava tudo bem, porque o Senhor chegou em mim, noites dizendo: renúncia, renúncia. E eu não estava entendendo. Renúncia de quê? Renúncia de quê? Eu cheguei a compartilhar com algumas pessoas e falei: Deus está falando de renúncia, eu vou orar. Algumas pessoas falaram: ora a Deus, que Deus vai te mostrar o que é.
Angels, a única coisa que eu vi que me separava do amor de Deus, a única coisa que me deixava distante do que Deus tinha para fazer na minha vida, foi algo que eu ouvi há mais de 15 anos e eu não peguei para mim essa palavra. 2 pessoas falaram comigo: Ike, você é uma pessoa usada pelo Senhor, tem uma luz imensa no seu coração e Deus quer te usar. Deus quer fazer sua vida prosperar. Mas você tem que abandonar esta vida aí. Não, Jesus me ama. Deus me ama com amor incondicional. Ele me aceita como eu sou. Como a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Venha ao Senhor, que Ele vai aliviar o seu fardo. E o Senhor veio a mim com uma palavra tremenda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Senhor falou comigo: se eu dei o meu único filho para morrer numa cruz por você, por que você não renuncia o que te entristece, o que te afasta de mim? O que para muitos é legal, é bonito, para mim não é. Eu choro. Eu te fiz um rapaz lindo, um homem lindo, para que você me adore, para que você me ame, para que você sinta minha presença. E quando você pratica o ato, você se afasta de mim, você me faz chorar. Eu fico tão feliz com a sua alegria e choro tanto com o seu sofrer. E o pecado é um muro que me separa de você. Eu ouvi isso em meu coração, porque Deus fala conosco. Deus, Ele fala conosco em pensamentos, muitas vezes enquanto a gente dorme. A voz do Espírito Santo fala ao nosso entender, com palavras claras. E Ele nos mostra, sabe quando? Quando a gente dá lugar. Eu falo muitas vezes aqui no canal, quando a gente busca o Senhor, espera no Senhor, Ele faz milagre e Ele age pela misericórdia. E quando você dá lugar para Deus falar na sua vida, largando tudo que separa você dele, tudo acontece. Você ouve a voz de Deus muito mais clara. E eu comecei a sentir aquilo arder e queimar no meu coração. Eu larguei a pornografia, Deus, eu larguei a música secular, meus vícios. E eu quero hoje, Senhor, renunciar à minha carne, coisa que eu não falava, coisa que eu achava que era normal. Eu nem cantava algumas canções gospel no qual falava de renúncia. Eu renuncio os meus sonhos, eu renuncio a minha carne, eu largo tudo, abro mão de sonhos para viver para o Senhor. Eu não cantava isso, mas hoje eu falo com o meu coração. Eu renuncio a minha carne, eu renuncio os meus sonhos que não pregam o Senhor. Eu renuncio os meus sonhos que não louvam a Ti. Eu renuncio os sonhos que não estão no Teu propósito, Deus. Pois eu quero o que é Teu para mim. Quero viver no restante de vida que eu tenho para o Senhor. Aquilo começou a arder no meu coração e essa oração começou a ser diária. Deus, eu quero renunciar à minha carne. Quero renunciar à minha orientação sexual. Ex-gay para mim não existia. Quando as pessoas falavam de ex-gay para mim, não existe isso não vai acontecer, isso é mentira. Quantas vezes eu bati de frente com pessoas que falavam que existia ex-gay? Deus olhou para mim, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Toda vez que eu bati de frente com um, Jesus olhou para mim e falou assim, eu te amo tanto. E eu já fiz tanta coisa linda na sua vida. Eu te tirei de tanto lugar, de tanto perigo. Te salvei da morte tantas vezes. E você acha que eu não posso fazer isso? Meu coração começou a arder, irmãos. Meu coração começou a queimar. Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor de volta no meu coração.
Eu quero o Senhor de volta na minha vida, no meu coração, e eu renuncio à minha carne, renuncio às minhas práticas, Senhor. Esquecendo até que eu namorava, esquecendo até que eu tinha um namorado, esquecendo até que eu tinha uma pessoa na minha vida que eu ia ter de falar para ela: olha, Deus falou isso comigo, eu não quero mais. Mas eu comecei: Jesus, eu quero viver para o Senhor, quero renunciar à minha sexualidade, quero ser um homem segundo a Tua vontade. Eu não quero, Deus, mudar da água para o vinho, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Eu não quero lutar por mim, mudar por mim, mas é só o Senhor, então me ajude. Toca no coração do meu amor, que ele entenda que eu não quero mais. Comecei a orar. Convidei 2 pastores para eu conversar. Conversei com um pastor que eu amo, a pastora Francisca. Me abri para ela e contei tudo e falei do desejo do meu coração, do qual nunca acontecera antes, nunca senti essa vontade. Nunca. Nem todas as vezes que eu tentei voltar para o ministério, para a igreja, nunca quis. Nunca senti no coração a vontade que eu sinto hoje. E a felicidade de verdade de falar. Cheguei na pastora Lília, uma outra pastora que eu amo muito, que me acompanhou toda a vida. Até quando eu falava com ela, eu posso servir a Deus assim. Angels, semana passada eu participei da primeira Santa Ceia há 20 anos. Há mais de 20 anos que eu não participava do corpo de Cristo, que eu não ceava com os irmãos, pois eu reconciliei com o Senhor, com a igreja, com Jesus. Reconciliei com todo o meu coração ali na terça-feira. Já tinha reconciliado com o Senhor aqui em casa, mas eu precisava estar na igreja lá com os pastores. Na terça-feira, a pastora Lília e a pastora Francisca oraram e me ungiram e minha mão queimava. E eu quebrantado, chorando, agradecendo ao Senhor por me abraçar e sentir Ele de volta, perto. Eu dei lugar, eu dei o primeiro passo como o povo de Israel. Agora eu comecei a atravessar o Mar Vermelho e estou cantando vitória já. Participei da primeira Santa Ceia depois de 20 anos. E eu pude sentir Deus na minha vida de forma sobrenatural. Mas eu tinha algo para fazer antes disso, falar com o meu namorado. Que hoje eu olho para ele com o amor de Jonatas e Davi. Deus está transformando a nossa vida e está nascendo uma irmandade como Paulo e Silas. Essa é a visão. Como Jonatas e Davi, eu falando com ele, eu olho para você agora com o amor de Jonatas e Davi. Te amo. Mas o Senhor está construindo uma história linda para nós. E a gente vai testemunhar. Eu falei com ele: olha, já tem um tempo para cá que você notou nas mensagens que ele falou, que eu mudei nas mensagens. Deus está falando comigo de forma sobrenatural. Eu estou sentindo a presença de Deus de forma sobrenatural. E eu quero Deus, eu te falei que eu quero Deus, que eu quero os planos de Deus para minha vida, quero os propósitos de Deus na minha vida. E não é por medo do inferno, nem por vontade de ir para o céu apenas. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Quero viver o amor de Deus na minha vida. Quero ser do Senhor, viver só para Ele. Você na minha vida veio por um propósito de te unir a Jesus. Porque você também é conhecedor da palavra, ele é conhecedor da palavra. Ele sempre sonhou em ter alguém para o ajudar no ministério, na palavra de Deus, junto. E o Senhor nos colocou, mas de uma forma diferente, que a gente não entendeu. E agora eu estou entendendo. Ele eu aceito. Você sabe que agora não vai ter mais sexo entre nós? Estou abdicando disso, renunciando isso. Tá bom. Quando ele falou, tá bom, eu quero Deus também. Eu louvado seja Deus, aleluia. Juntos ceamos, foi tremendo e renunciamos à nossa carne por amor a Jesus. E as palavras do dia, as mensagens já leu o devocional de hoje? Ouça essa canção, ouça esse louvor, ouça essa pregação. Bom dia, meu amado, que Deus te abençoe. Eu amo você no amor de Cristo. Vai ser fácil não, irmãos?
mas Deus está cuidando de tudo. A luta diária começa agora, na minha vida e na vida dele. Peço que orem por mim, pela vida do Davidson Diniz, que também renunciou para a honra e glória do Senhor, renunciou às práticas carnais. E Deus tem falado conosco essa semana sobre o pecado, sobre renúncia, sobre o espírito ser maior que a carne. Mas a palavra do Senhor concretizou quando em Apocalipse 3:20 o Senhor falou: eis que sou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Aleluia! Confirmação. Eu ouvi a voz e deixei Jesus entrar. E eu o convido todo dia na minha vida. E quero hoje me santificar todos os dias, para que o nome dele seja glorificado. Quero me santificar, quero exaltá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, sendo quem eu sou, mas não da forma que eu era. Um novo eu, para a honra e glória do Senhor. Eu queria muito compartilhar com vocês essa novidade e dizer para você que a renúncia é todo dia. Muitas vezes a gente não quer se abdicar de nada, esquecendo que Deus se abdicou do único filho, renunciou ao único filho dele para morrer por mim, por você. Deus todos os dias tem lindos planos e sonhos para a sua vida. Basta você querer receber. Receba no seu coração. Eu fico vendo, Angels, tantas pessoas cristãs desviando, saindo do caminho do Senhor, cantores mesmo. Me entristeceu muito essa semana um cantor que eu gostava muito, Jesse Aguiar, assumir também e deixar Jesus de lado. Eu não julgo, mas aquele que tem o chamado e é escolhido pode ir, mas Deus o traz de volta. Eu quero dizer para você que está fraco na fé, volte ao primeiro amor, volte a orar, larga tudo que te afasta de Deus. Uma música, um namorado, um trabalho. Às vezes um pouquinho de algo pequeno, te afasta da grandeza que é o amor de Jesus. Te afasta da paz que excede todo entendimento. Eu tinha construído grandes altares que me afastavam do amor de Deus. Coisas que me cegavam, que não me permitia ver o amor imenso de Jesus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e Ele tem caminhos lindos e planos lindos para a nossa vida. No decorrer de alguns vídeos eu vou falar mais e mais. Já falei bastante, né? Acho que mais de meia hora. Tenho tanto mais coisas para dizer. Nossa, foi tremendo compartilhar com vocês. E foi mais maravilhoso compartilhar com a minha mãe. Minha mãe que orou tanto, chorou tanto, buscou em altas madrugadas, pedindo para que o Senhor me trouxesse de volta. Tá tão feliz. Eu liguei para ela hoje e contei para ela essa novidade, porque eu queria contá-la antes do vídeo sair. E ela se emocionou e chorou. Minha tia, que me ama muito, tia Márcia, que fez vários votos ao Senhor pela minha vida, ficou muito feliz também. Tínhamos um ministério de cantar junto quando eu era novo, quando eu era adolescente, criança. E esse ministério ainda vai terminar. Juntos iremos cantar para a honra e glória do Senhor e pregar o Evangelho, hoje com um testemunho, como foi minha vida lá no mundo. Eu não tinha testemunho para contar, agora tenho muitos testemunhos para contar. E o maior de todos: eis-me aqui, Senhor. Entrego ao Senhor a minha vida. Entrego ao Senhor me renunciando da carne, renunciando dos meus sonhos que não te glorificam, renunciando de uma vida que outrora não era para mim. Voltando ao primeiro amor, aceitando o Senhor mais uma vez em minha vida. Isso é maravilhoso. E eu quero orar por você. Você que está triste, você que está se sentindo fraco, afastado do Senhor. O Senhor te ama, Ele te chama e Ele te quer.
O Senhor Jesus, Ele te ama com amor incondicional e Ele diz: vinde a mim como está, e eu vos aliviarei de todo o fardo, de todo o pecado. Só confesse a mim o seu pecado, a sua dor, o seu sofrimento. Conte para mim, porque eu sou seu amigo. Eu olho para você e te vejo todo o tempo. Eu te escuto quando você fala, às vezes, para si, mas eu estou ouvindo. Conte para mim o que te afasta. Conte para mim o que precisa. Eu quero te ajudar. O Senhor Jesus, Ele quer te ajudar, Ele quer te colocar no colo, tá bom? Confesse apenas e entregue-se a Ele. E eu oro em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, Deus soberano, Deus tremendo, Deus fiel, Deus amigo, Deus poderoso, eis-me aqui. E eu apresento ao Senhor essa pessoa que está assistindo esse vídeo ou mesmo ouvindo este vídeo. Que o Senhor toque no coração dela, quebrante o coração dela e fale ao coração dela, Senhor, com voz mansa e suave. Toca no coração dela, toca na vida dela e retire dela tudo que impede de viver o sobrenatural do Senhor. Toque na vida dela e o abençoa, Senhor. Livra ela de todo o mal e de tudo que impede ela de servir ao Senhor. Retire dela, Senhor, aquela amizade que afasta ela do Senhor. Aquele relacionamento de dor, de sofrimento que não faz ela enxergar que ela merece um amor maior, que é o amor do Senhor. Que ela possa entender que o Senhor tem planos lindos e sonhos maravilhosos para a vida dela. No nome de Jesus. Receba ela em seus braços, Senhor. Receba ele em seus braços. E se tem mais alguém, Senhor, que está assistindo esse vídeo, que vive uma vida no qual eu vivia, faça ela entender que o Senhor a ama, mas que o Senhor quer transformá-la, Senhor. Dar uma nova visão, uma nova vida. No nome de Jesus. Visita lares que choram, que sofrem agora, Senhor. E dê amor, dê paz, dê saúde e entendimento espiritual. Nos dê paz e sabedoria espiritual, Jesus. No nome de Jesus, e assim eu te agradeço. No nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz, Angels. Estar com Jesus é maravilhoso. Viver Jesus é sobrenatural. Fique à vontade e receba Jesus, tá? Muitos outros vídeos virão com mais testemunhos e mais histórias, porque grandes coisas o Senhor fez e ainda grandes coisas o Senhor ainda há de fazer. E eu vou contar testemunhos diários do poder do Senhor, em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês, Angels. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo seu e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre a tua vida a luz dele e a paz que excede todo o nosso entendimento. Fique em paz, fique com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijo grande. Tchau, tchau.